Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast Moto1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati. E eu sou o Renato Maia, do Falando de Carro. Então, Mula, hoje a gente vai falar de... Na verdade, dois assuntos, né? Sim. Primeiro, a Sally, você ganhou a aposta, né? Você falou Falei que seria caro pra caramba. Na verdade, você errou também. Não, mas eu cheguei mais perto por 1 milhão. Eu falei, vai ser uns 2. Certo. Você imagina, 1 milhão tá bem pago. Aí, 3,6. É que eu pagaria 1 milhão, entendeu? Então, tá vendo? Você é pobre. Então, Você é pobre. eu pagaria 1 milhão, você pagaria 2, que Se é você tonto. fosse rico, então, eu sou meio pobre. É. Pago 2. Aí o cara foi lá e pagou quase o cara 4. já pôs tudo na mesa lá e falou, 3 conto é meu. 3 milhões e 600. 3 milhões e 600 de dólares, né? 18 milhões de reais. É. Tá vendo? Fala pro teu amigo trazer ela pro Brasil lá. Pra comprar um 911. Tá vendo? Não, dá pra comprar uma frota de 911. Exatamente. Dá pra comprar 18,911 com ela, né? Dá pra comprar 911 a rodo. E, não, mas na verdade o assunto de hoje não é tão caro. Né? É mais palpável, É mais inclusive, palpável. a realidade do brasileiro. Só vai demorar um pouco. É. Porque, na verdade, vamos falar hoje... Já falamos até algumas vezes, né, Renato? De esses SUVs abaixo dos compactos. Uhum. Desde que veio o Pulse e tudo mais. Acho que a gente anda prevendo até o futuro, né? Porque a gente falou de que picape ia ser tendência. Foi. Tá uma bagunça. A gente tem uma bola de cristal aqui, ó. Eu queria ganhar dinheiro com essa bola de cristal, né? Podia dar dinheiro essa bola de Exato. cristal, né? E agora desses SUVs menores, né? Como foi o Pulse, que foi apresentado. Porque a Volkswagen e a Renault já trabalham em anti-Pulses. Né? A Renault, acho que até a mais avançada, que tá rolando com as mulas na carroceria do Dacia Stepway e tudo mais. Mas é interessante, né? Ver o mercado, mas a gente até entende. Porque aqueles primeiros SUVs compactos estão mudando de geração, né? Sim, os primeiros SUVs compactos O HRV se mudou. atualizando, HRV, o Creta. Renegade. Não, o teve um Renegade tapa, não é geração, né? Mas... Ainda não mudou de geração. o Creta recebeu atualização agora. O Tracker trocou de geração Tracker tem um mudou de tempo. geração. Inclusive o Tracker cresceu, né? O Tracker... Ele era mais compacto na geração passada do que o Tracker esse, parecia né? uma Meriva. Mas assim, o curioso é que esse segmento a gente viu pela primeira vez, acho que no Salão do Automóvel de 2016, 14, quando a Volkswagen mostrou o Taygun. Acho que foi 16. Acho que foi 16, né? Então. Ali que a gente teve o... Que era o SUV do Up, né? SUV do Up, era o prefácio de um SUV, né? Naquela época a gente imaginava SUV como um carro grande, né? Não tinha cabimento a gente andar num carro alto pequeno. Porque a gente estava se acostumando em ver. Na época, a primeira era a EcoSport e Duster dominando, né? Aí veio justamente HRV e Renegade na segunda leva, aí depois veio o Creta. E só depois veio o T-Cross. O T-Cross foi o último. Foi o último dos compactos a chegar, assim, novidadona, né? Tipo, de nova geração. Foi 2018. 18. Não, 19. 17, 18. 19. 19? 19. Foi 19. 2019. Que a gente voltou do Rio. Exato. A gente voltou dirigindo. Se ferrou. A gente voltou dirigindo, verdade. Então, assim, mas esses carros todos a gente tá vendo. Estão ficando mais modernos, mais caros, mais refinados em diversos aspectos, ganhando mais equipamentos. Né? Acabamento aí mandaram até um abraço, aí o Q3 né? também, né? Então. O Mandaram um Q3 abraço no perdeu, acabamento, mas de resto... O Q3 também perdeu, né, na época. O próprio GLA também, né? Sim, na troca de geração do GLA também. Simplificou bastante. Verdade. Só que ao mesmo tempo tudo ficou mais caro. Então o que as montadoras estão olhando? Falei, se esse ficou mais caro, eu preciso de uma coisa para substituir. E todo mundo quer SUV, então a gente criou. Então a Fiat, foi o que a gente falou quando lançou o Pulse. Certeza que ia chamar a atenção de todo mundo. Falar, estão fazendo um carro menor. Sim. Fácil de fazer, entre aspas, né? Você tá usando a base de um hatch praticamente, que aí vem uma teoria que eu tenho, que os hatches vão sumir por conta dos SUV e subcompactos. Sim. Né? Então, certeza. a gente já viu aí, o Gol vai morrer para entrar Mas se a gente for olhar, carro no lugar. O próprio Argo agora, né? Sim. Recentemente, o Cronos ganhou câmbio automático, não sei o que, e o Argo deu um tapinha e tá ali. Por quê? O cara chega na concessionária, eu quero 1.3 automático. A gente poderia ter o Argo aqui a 85, sei lá, não, vai, 90, por 99, por 100, sei lá, por 5, 10 mil a mais, você leva o Pulse. Aí o cara, é SUVzinho, é mais moderno. Um segmento novo. Comprei um SUV. Tem isso, né? Eu então, comprei assim, um SUV.
Então, assim, mesmo que a gente saiba que os carros são bem parecidos, na loja o impacto do cara é diferente, né? Pra quem não é tão ligado, vamos dizer assim, a parte de engenharia, a plataforma, não sei o quê, é um carro diferente que você tá na frente. Você publicou aquele dele. comparativo que você fez, você perdeu? O quê? Entre Argo e Pulse. O que tem? Eu fiz. Você fez? Fiz, tá lá. Bonitinho. Você falou que você tinha perdido. Perdi, mas eu refiz. O carro tá na garagem, né? Tava lá, tava fácil. Tava fácil. Mas não, refiz o vídeo na época. Mas é isso, eu acho que o hatch compacto, o hatch médio já sumiu por conta dos SUVs médios, né? Na verdade, o hatch médio sumiu por causa dos SUVs compactos. Verdade. Você comprava um Renegade ou um Golf. Você tinha isso, né? E agora os hatches compactos vão ser substituídos pelos SUVs. É uma transição hoje natural. Assim como os sedãs compactos estão matando a maioria dos sedãs médios, porque eles acabaram crescendo, ganharam várias tecnologias embarcadas, com exceção aí de Corolla, Civic, enfim, é uma tradição muito grande. Mas esses mesmos, que Corolla e Civic, já são carros que já estão dando um salto, né? Exato. Já cresceram. Já estão quase no que era eram um os Accord. full size. Exato. Então a gente está vendo essa transição do nosso mercado. Isso se deve ao gosto do brasileiro por SUV, essa questão também das ruas ruins. Então você tem um carro mais alto, passa em buraco com mais facilidade. A gente sempre teve um gosto, né, uma tendência pelo gosto off-road. Né? A Fiat trabalhou muito isso na linha de Venturi, quando eles lançaram os carros. Palha de Venturi, Candy de Venturi, Doblô de Venturi, Estrada de Venturi, Ideia de Venturi, foi tudo. Uno Way. Exato, Uno Way. Então, assim, a Fiat mostrou muito isso pra gente, né? E várias outras foram atrás, criando suas versões aventureiras. Teve o Onix Active, HB20X, né? Que são carros que teve bastante sucesso. O próprio Sandero Stepway, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, também teve um sucesso muito interessante. Né? Porque o Sandero ele atendia muito um espaço interno muito grande entre esses compactos, né? Ele tinha, principalmente para quem sentava atrás, né? Você tinha um bom espaço. E agora a gente vê isso, né? A própria Fiat já dando esse sinal de que não vai investir tanto no Argo, porque o Pulse é um carro com mais valor agregado, que vai dar mais dinheiro, é um carro que está na moda, e é o SUV compacto, que é a nova onda do emergente. Né? Junta tudo isso, né? Aí, porque na verdade nenhum carro ele nasce porque, eu quero fazer, né? Existe um estudo de mercado, existe um estudo de marketing, várias coisas. Você estuda aqui o que o cliente está querendo, né? Por isso que até a gente já falou aqui, né? Por que o carro ficou tão caro? Porque o cliente, ele quer central multimídia, ele quer não sei o quê. Roda de liga leve, sensor de estacionamento. Já começam a olhar para a parte de segurança. Então, acabou tendo que subir o preço do carro, né? No pacote. E todo segmento, o cara olha e fala, o que eu vou fazer? Vamos criar... E com certeza, a Fiat veio com o Pulse, criou um rebuliço, vai nascer um filhote dele agora com o Fastback. Exato. Né? Que até a gente já consegue ver que ele divide algumas coisas até com o Cronos, né? Algumas coisas. Mas, por exemplo, né? A Renault acho que é uma que está mais avançada, porque a gente recebe bastante flagra do Dacia Stepway, aqui no Brasil camuflado. E foi engraçado, porque logo em seguida a Renault falou, não, a gente vai fazer um SUV e um novo motor turbo no Brasil. 1.0 turbo. Sim. Então já falou, não, vai vir Stepway pro Brasil, porque a Renault chegou a testar... até registrar peças do Sandero e do Logan. E do, não é Logan lá, ele tem outro nome. Lá é Symbol? Não, tem outro Teve nome. uma época que chamava Symbol, agora eu já não lembro. Não, tem outro nome. Bom, chegou a registrar, mas o projeto foi cancelado. Sim. Por causa daquilo que a gente até já falou aqui no podcast, que era a Renault querendo produtos de maior valor agregado. Exato. Né? Lucro. E a própria Renault falou, não, gente, não é o Stepway. Presta atenção. Não é o Stepway que a gente vai trazer. Isso é mula. Né? Mula, pra quem não sabe, é quando um carro usa uma carroceria de outro para testar componente. Ali tá testando base, né? Que é uma plataforma nova. É uma nova plataforma, né? Pode estar testando já o motor, suspensão. Tecnologia embarcada, deve estar testando ali. Né? Porque assim, o fato é o seguinte, né? A gente já consegue... na época, quando a Rússia ainda não brigava com ninguém, já foi flagrado esse carro com uma carroceria mais definitiva. Farol e lanterna é diferente, mas ele... Em porte, ele é muito parecido justamente com o Stepway. Né? Ele tem algumas diferenças, tudo. Mas eu acho que se a gente for olhar porte, é justamente o Stepway. Porque o Stepway, ele tem quase 4,10 de comprimento lá na gringa. O Pulse... tem 4,8, eu acho. Quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. E o entre-eixo de 2,604 e o Fiat tem 2,532 milímetros, né? Ele é maior até. Então mesmo se for o Stepway,
né? Se a gente for usar, tipo, entre-eixo, comprimento do step, aí só muda o visual, ele briga com o Pulse e é o que eles querem. Sim. Né? Motor 1.0 turbo, então tem isso. E a Renault é a que tá mais avançada, porque quando o carro tá em fase de mula, e uma mula tão pronta, é sinal que as coisas já estão mais avançadas. E eu acho que daqui a pouco a gente começa a ver esse carro já numa carroceria mais definitiva. Né? Até porque não vale a pena para a Renault, por exemplo, fazer um produto tão diferente desse carro. Não, né? é um carro para países emergentes. Exato. Né? Então, assim, ele deve estar usando basicamente o que a gente vai ver do produto final vai ser ali para-brisa, porta, o miolo do carro. Bom, basicamente o que o Pulse faz do Argo, né? Exato. Então, assim, o miolo do carro vai ser o mesmo que a gente está vendo aí com relação ao Stepway. Pelo que eu tô falando, o interior vai usar até muita coisa do próprio Stepway, que é muita coisa do Duster. Porque assim, é um produto novo, então, independente de ser um Stepway ou um carro diferente, como eles querem batizar, pra gente vai ser um carro novo. Então, assim, o que a gente vai ver de diferente pro resultado final do carro vai ser ali farol, um para-choque, né, uma lanterna traseira, né, enfim, coisas que vão agradar o nosso lado, né, o público brasileiro, né, porque a gente sabe que aqui a gente tem um gosto meio específico e muitas montadoras atualizam ou mudam algumas coisas com relação ao mercado global para o nosso. A Renault tem um centro de design no Brasil que acaba até colaborando em outros lugares. Exato. E se esse carro é um projeto para países emergentes, a parte de design deve ser tocada pelo Brasil. Sim, assim, a parte de design aqui no Brasil da Renault é bastante grande, porque, inclusive, se eu não me engano, a Oroch foi um produto desenvolvido aqui e ganhou o mercado gringo. Né? Então, assim, a gente tem uma engenharia de design aqui muito grande que entende o nosso mercado. E apesar de, enfim, diversas críticas com relação à Renault e tal, a gente sabe o quanto vende, né? Sandero, né? Então a gente o brasileiro tem um certo preconceito com o francês. A utilização do Kwid que veio agora. Mas o Sandero foi um carro muito bem vendido e ainda é. A gente vê muito Sandero na rua. Então já foi mais, né? Já foi mais. Tá mais apagadinho, né? Já foi mais. Mas de certa forma a Renault acertou muito bem o gosto nosso, né? Ela sempre teve um problema assim com tropicalização de suspensão, né? Essas coisas que, enfim, a gente entende que tem algumas coisas ali de marcas francesas em geral que sofrem no nosso mercado. Sim. Não só a Renault, mas enfim, Renault, Citroën e Peugeot também. Mas com relação à estética, a design, sempre foram carros muito bem vistos aqui, né? O Duster vendeu muito bem. Ainda vende, né? Ainda vende. Ele tem um porte diferente. E interessante, né? A Renault... Eu lembro uma vez que a gente fez uma entrevista com o Luca Di Meo, que é o CEO global, né? A gente perguntou, quanto tempo tem de Sandero no Brasil? E na época ele tinha falado, mais uns 2 anos. Sim, eu lembro disso. E isso aí já indica pra gente que esse carro é o substituto de uma vez do Sandero e do Stepway, um carro pra né? 23, 24, no máximo. Então, se ele já tá rodando aqui, provavelmente testando o motor, que existe até uma questão, qual motor que vai ser? Sim. Porque existem 2 motores 1.0 turbo na prateleira da Renault Nissan. Tem um motor sem injeção direta e um motor com injeção direta. O pessoal da 4 rodas apurou, falou que pode ser o de injeção direta. O que eu acho que faz sentido pelos números de potência e torque, porque o sem injeção direta tem tipo 90 cavalos e tal. E ele atende norma de emissão também. Né? E você já coloca com injeção direta ali, já evolui o conjunto. E faz mais sentido, porque já é um motor na faixa de 120. Sim. Né? Que é o que o Pulse tem, sei lá, Nivus. HB20. Então já faz sentido isso aí. Então você coloca esse carro já testando componente, então vai ser muito mais fácil quando a gente começar a ver esse carro com a camuflagem que a carroceria normal, vai ser um carro muito rápido para lançar. Sim. A Renault mesmo, a gente fala que a Renault esconde bem os carros, porque quando a gente começou a ver Duster camuflado, não demorou um ano para... o carro já estava praticamente pronto. O carro ainda não está 100% pronto porque eles estão andando como mula, né? A gente sabe que a Renault ainda testa carros na rua. Sim, né? claro. Eles finalizam os carros testando na rua. Mas, assim, pelo andar da carruagem, a gente já deve ver praticamente ele final já no começo do ano que vem. Eu acho que esse carro pode ser apresentado entre o final do ano que vem como 24 já. Bom, vai depender também do ritmo de produção, mas... Porque, assim, a Renault ela precisa dar uma atualizada considerável. Sim. Né? Porque atualizar agora o Captur, o Duster e o Oroch. Mas os compactos... O Kwid o Kwid recebeu agora, mas assim, esse carro de volume, né? O sedã eles estão sem. Porque o Sandero e o Logan estão apagados, né? Exato, são carros desatualizados, carros que não atendem mais o que o brasileiro quer, que é principalmente esse lado desse estilo SUVzinho compacto, também, né? Design. E é um segmento que hoje está forte.
né? É um segmento que hoje tá forte, a gente e tá a Renault, vendo. bom, e a Renault tem a tradição por causa do Duster. Exato. A única que pulou fora por enquanto foi a Nissan, né? Com o... A Nissan, ela Esqueci falou... o nome dele agora. Magnite. Então, a Nissan falou que vai ter um carro para conviver com o Kicks, produzido em Porto Real. Sim. Só que a grande aposta é que é um carro maior. Seria um concorrente do Compass, né? E que é um carro que não existe em lugar nenhum ainda. A Nissan ela tá indo para um lado mais sofisticado do que a Renault ainda. Né? A gente vê isso um pouco pela linha, né? Eles tiraram o Marte e aquele Versa normal, o V-Drive. Ficou o Versa, que é um carro mais refinado, e Kicks. E Frontier, né? Sim. Então, estamos para trazer o Sentra ainda. Tal. Então, você vê que realmente é um lado mais... Premium. A Nissan sempre foi um pezinho mais premium do que a Renault. Sim. Né? E acho que tenta, de certa forma, acompanhar as outras japonesas. Né? Que é a Toyota, principalmente. Sim. Né? Que tem mais carros nessa categoria do que a Honda em específico. Né? Então, tipo, a Nissan ali... Ela teve que fazer isso, porque que nem, o Marte vendeu bem, mas ela não conseguiu entrar no segmento de popular. O Versa vendeu bem porque ele era gigante. Por aplicativo, o pessoal gostava muito. Mas, por exemplo, você vê muito Versa das versões normais, mas tipo, Versa mais caro. Não de aquelas versões topo. Já o novo, você já vê um bocado mais caros, né? Então, eu acho que a Nissan é um caminho dela e deve ter falado, mano, quer saber? Não traz esse Magnite não, a gente vai brigar aqui. E o Magnite ele não é tão grande. O Magnite ele é mais ou menos pro C3. Ele é pequeno. Ele é menor do que um Pulse ainda, né? Porque, por exemplo, ele é na pegada... Foi até uma outra coisa que a gente falou na semana passada da Toyota, e eu comecei a dar uma estudada em algumas coisas da Toyota. Aquele Hiace é um carro de 4 metros. Ele é pequenininho. Que atende, acho que, a norma da Índia. Da Índia. Então, por exemplo, esse não é o SUV que vai ser feito aqui no Brasil. É um carro que não existe. Né? Esse próximo SUV que deve ter muita coisa do Yaris que a gente falou semana passada. Sim. Né? Então a Renault acho que vai ser a primeira a mostrar um concorrente do Pulse. Com o produto final, né? Já pronto. Carro, vender, loja, bonitinho, né? Porque acontece, a Volkswagen também já trabalha faz um tempo. Porque eu lembro, quando eu fui pro Salão de Frankfurt em 2019, o Pablo disse que na época era o CEO da Volkswagen, a gente tava falando na época do Nivus. Como é que vai ser esse carro, tal, não sei o que, ele vai ser mais ou menos assim, a gente não tinha conhecido o carro ainda, né? Ele falou, então, mas eu ainda vou ter... E aí a gente começou a falar da Tarek, da picape. Tarok. Tarek é o Taos. Então. A picape ainda tá no estudo de viabilização, não sei o que. Ele falou, mas vai ter um carro entre os dois. Sim. A gente falou, como assim? Ele falou, vai ter um SUV entre os dois. E aí, justamente, a gente lembrou do que você comentou aqui no começo. Do SUV do Up. Sim, o Taigun. Parece que caiu na água, né? Taigun. E, inclusive... E era azul o carro, por sinal. Na apresentação. Era azul claro, né? Era azul claro. Azul água. Taigun. E, então, até perco a concentração na linha de raciocínio que a gente tava fazendo. Só que o Taigun, ele era a base do Up, e a gente sabe que hoje em dia a Volkswagen jogou tudo pro MQB. MQB A0 ou até já existe aí, né, o tonto do Brigato apurou, né? A gente pega, né? Quando a gente consegue, a gente dá o crédito. Lógico. Pro animal. E ele apurou, né? Na verdade, é uma coisa que a gente até já olhava que era possível, né? Sim. Ser um carro em cima de uma simplificação da MQB. Parece que vai chamar MQB... Uma época eu lembro que essa MQB... A00. Chamaram de ser A00, mas vai ser MQB A0in. Né? Porque é um carro para desenvolvendo, se eu não me engano, o Virtus... Na Índia ele tá sobre essa plataforma, que é um pouquinho mais simples. Tá. E eu acho que os Skoda também vão fazer alguma coisa assim. A Skoda já tem também um trabalho de um SUV compacto, né? Que vai dividir coisa com esse carro. Exatamente, que vai dividir o nosso Gol. Né? Então, o nome Gol eu já não aposto mais. Eu acho difícil. Bom, eu tenho um nome de estimação, CrossFox, que eu acho que deveria ser. Eu acho bonitinho. CrossFox fez um nome forte aqui. Todo mundo gostava de CrossFox. Inclusive a Stephanie, Inclusive a Stephanie, quem tinha um. Mas, enfim, quando você falava, eu comprei um CrossFox, isso nos anos 2000, puta carro. Ele foi o precursor disso tudo que a gente tá vendo, talvez, né? Exato. Um pouquinho, porque ele era mais SUVzinho que usou, né? O step na tampa. E ele tinha um design até quase mais independente comparado a um Fox. Ele era mais diferentão, para-choque mais... o para-choque era diferente, você tinha ali o aplique lateral, as rodas... Ele era realmente mais alto. Então, assim, aí existia um trabalho, né? Mas, naquela época, eu acho que
não sei se era questão de dinheiro ou a gente estava acostumado que a gente tinha muito questão de família de carros. Sim, né? Então você tinha a família Palio, a família Gol, né? Enfim, você tinha uma série de coisas ali, então tudo tinha que girar em torno daquele carro que fazia sucesso. Né? Então do Palio surgiu a Strada, o Weekend, né? E por aí vai, o Siena. Então tudo girava em torno da família Palio. E o Fox tinha isso, né? Era a família do Fox. Então era o Fox, o Cross Fox, a Space Fox. E talvez não tinha espaço ou a gente não enxergava que daria para fazer um produto diferente, né? Ali, Sim. entre aspas, mas nessa mesma base. Mas eu acho que Cross Fox resgataria um nome muito interessante. O Gol eu acho que é um nome... Porque, na verdade, chegaram a estudar uma época que o Polo chamaria Gol, né? Por aqui. Sim. E acabaram falando, não, deixa quieto, deixa o Polo mesmo. Eu acho que foi uma decisão... Porque o Gol, ele acaba hoje sendo um nome muito voltado a carro de entrada. E a gente sabe que o carro de entrada da Volkswagen vai ser o Polo Track. A Volks, ela não conseguiu ou não quis subir o nome Gol. Sim. Né? O Gol sempre foi taxado como carro de entrada da marca. Até tentaram ali quando veio o tal G3, o que é chamado de G3, com aquele refinamento tipo Golf, né? Sim. Foi uma evolução grande. Mas mesmo assim, você vê quem trabalhou isso muito bem... O G5 também mudou bem. Quem trabalhou muito bem até os finalmente foi a Ford com o Fiesta. Fiesta nasceu um carrão de entrada e depois terminou como um compacto premium muito legal. Sim. A Ford trabalhou muito bem esse nome Fiesta. A Fiat com o Palio, até tentaram, mas no fim das contas... aquele palhão lá... o Palio Punto, né? No fim das contas não girou, mas foram subindo. O Siena, eles souberam subir o nome. Sim. Né? Virou aquele Gran Siena, que depois virou o carro de entrada de novo. Exato, mas assim, a Volks, ela sempre deixou o Gol como aquele carro de entrada. Foram lançando algumas outras coisas, né? Veio o Up como um carro ali meio superior, voltou o Polo, né? A gente tinha um Polo como um carro médio, depois ele voltou agora para ser um carro relativamente de entrada. O Trek vai se tornar, né, o novo carro de entrada da marca. Mas o Gol sempre teve aquele status do carro, o primeiro carro da pessoa, né? O que foi o Fusca, por exemplo, também. E a gente tem que lembrar, né, que a Volkswagen, quando anunciou o Polo Track, ela falou que ia ter uma família também em cima desses carros de entrada. Sim. Que existe a possibilidade de ser até uma evolução da Saveiro, né, se não me engano, um deles. E o Virtus, né? Continuar como uma versão entradão, né? Podem fazer um Virtus Track, quem sabe, né? E porque a gente sabe que o Virtus agora, que a gente já ouviu que a reutilização, o carro vai dar um salto. Eu acho que ele vai ficar mais próximo de um Jetta do que eram os Jettas 1.4, né? Com mais refinamento interno, mais tecnologia embarcada. Enfim, sempre foi uma das minhas críticas com relação a desde o lançamento do Polo. Era um carro muito legal, muito bonito, muito bem acabado, muito bem equipado, mas não bem acabado. Era um carro que queria brigar numa faixa de preço que não condizia muito com algumas coisinhas dele, né? Exato. Então, assim, o acabamento deixava a desejar. Deixa ainda. Isso deve acabar, né? Inclusive, né? Que a gente já ouviu algumas pessoas e deve deixar de ser tão simples. Mas voltando ao projeto da Volkswagen, né? Por enquanto chamam de Gol. Né? A gente vamos deixar ele como Gol aqui, mais para poder pensar num nome depois. Mas o que se sabe é que vai dividir muita coisa com um projeto também de SUV da Skoda. Né? E faz sentido, porque pega mais ou menos... Se a gente for pegar, por exemplo, dimensões do Polo, que você faça um SUV do Polo, né? Vai baseado ali, plataforma, dimensões, vai ficar dentro ali do Pulse, do futuro Renault, né? E muita coisa vai sair desse projeto junto com a Skoda, tipo porta, componente de interior e tal, para fazer um carro mais barato, você diluir o custo, né? Só que esse carro a gente nem viu. Pode ser que esteja em fase de mula, porque, por exemplo, na época do T-Cross, a gente via Golf Variant alta. Cross-rodinha assim, ó, estreitinha, você né? fazia, que porra é essa? Essa Golf Variant era o T-Cross. Exato. A gente não sabe se, por exemplo, um Nivus tá rodando por aí, já meio esse carro. Sim. Por exemplo, se ele for testar entre eixos, se a gente for apostar num entre-eixo, pode ser um entre-eixos do Polo, que é o Nivus. Que vai mudar balanço traseiro, dianteiro, mas quem garante que esse carro... que já não começa a rodar ali... eu ainda não vi nada de diferente, mas... E tem que lembrar que a Volks demora um pouquinho pra jogar carro na rua também. Eles demoram, porque eles testam muito ali, tem uma pistinha deles em Taubaté, né? Eles têm uma pista em Taubaté, onde eles conseguem fazer ali os testes iniciais. Geralmente, quando vai pra rua, é isso. Pelo menos o chassi tá pronto. Né? Então. O chassi do carro já tá finalizado e já tá pronto para fazer esses testes de rodagem mais longo.
Mas, por enquanto, se esse carro já está em desenvolvimento, está sendo um dos segredos mais bem guardados da Volkswagen nos últimos anos. Porque todos os outros a gente chegou a ver relativamente rápido. O Taos a gente viu, o Polo, quando anunciaram, a gente já tinha visto o carro, né? O T-Cross. Mas esse Gol, né? Enfim, esse compacto da Volkswagen, assim, nada, né? Nem notícias do carro a gente não tem. Eu acho que assim, pandemia atrapalhou, lógico. Mas agora eles estão focados no Polo e Virtus. Né? Tá um foco da engenharia em Polo e Virtus pra soltar esse carro aí, parece que é pra outubro. O carro é pra esse ano, né? Confirmaram, né? Confirmaram que pra esse ano, deve ser outubro, novembro, alguma coisa assim. E já estão trabalhando na reutilização do T-Cross, que parece que é pro ano que vem, começo do ano que vem. A gente viu esse carro, inclusive no evento lá recente da GM, né? A gente passou na estrada, a gente não conseguiu fazer foto, mas de fato veio num comboio ali de Volkswagen, tinha um T-Cross no meio com a frente tampada. Uma reutilização leve, né? Leve, que vai passar. Deve para-choque. Talvez mexa interior, alguma coisinha de acabamento também e tal. Porque o próprio T-Cross ganhou equipamento esse ano, né? Então, e ainda apesar de tudo, é um carro relativamente novo ainda, né? Vende bem. Se a gente for pensar idade, quando lançou o Polo, quando lançou o T-Cross, faz sentido aí a reutilização mais ou menos. Só um facelift leve, o carro tá na idade ainda de ter só um facelift, né? E não uma atualização mais profunda. Então... Eu acho que tem essa... Acho que hoje a engenharia da Volkswagen tá focada em outra coisa e, acabou o Polo, aí sim acho que a gente vai começar a ouvir falar desse SUV. Mas é interessante, né? Os sedãs, é engraçado, os sedãs eles continuam vivos. Sim. Né? A própria Fiat justificou ter colocado o câmbio automático apenas no Cronos, como o consumidor do sedã não vai pra SUV. Sim. Né? Nos compactos ele não vai tanto. Que engraçado que o sedã ele sempre teve um status de luxo no Brasil. Sim. Sempre, né? Isso é uma coisa engraçada. Qualquer sedã tem um status de luxo. Né? Não sei se é porque é maior, você usa mais lata, então você tem um carro mais caro. Eu não entendo qual é o conceito, mas sempre teve. Até no comercial, né? Comerciais de TV, sempre o sedã tinha um apelo mais luxuoso. Né? Aquele carro da família que cresceu, a pessoa tá bem de vida. E mesmo entre os SUVs. Cara... Sei lá, muita empresa, o cara não tem um SUV, tem um sedã. Tem um sedã, Né? Andava de Fusion, né? Andava com os Jetas, né? Então, o Cruze. Então, assim, sempre tinha um sedã visto como o carro executivo, né? Esse lado é engraçado, né? Que, enfim, né? Questão regional. Bom, tem que lembrar, o próprio Virtus, né? Ele vai ser, entre o Polo e o Virtus, o Virtus vai ser o único que vai ter o 1.0 menos potente com câmbio automático. O Polo não vai ter. É verdade. Né? Também vai um pouco disso, né? Porque quem sabe a Volkswagen já não está trabalhando no terreno do Polo, não só o Polo Track, mas para esse SUV. Pode ser. Que é o que a gente tá falando de Argo e Pulse no começo. Sim. Né? Verdade. Tem que pensar que a montadora não trabalha, vou pensar amanhã, mas eles estão pensando 5 anos. Não, é projeto de 10 anos. Né? Então, existe muito tempo aí. Mas vamos ver como é que vai ser. Inclusive, semana que vem vamos falar do C3. Do C3. Finalmente. Vamos falar do C3, será apresentado Vai apresentar em agosto, aí dia 30 de agosto. Dia 30 de agosto, mas é agosto. É agosto, entendeu? O mês mais longo do ano. Nossa, meu fator do cartão preferido. Adoro agosto. O mês mais longo. Eu pago agosto até outubro. Exatamente. Bom, Renatinho, vai porque a gente tem que pegar avião. Tem que pegar avião. Bom, então eu vou falar pra vocês aqui, entrar no youtube.com/. Eu tô com fome. Eu tô com fome também, tem que almoçar. 10 pro meio-dia quase, vamos almoçar. E lá tem o teste instrumentado do novo Honda HR-V. New HR-V EXL Honda Sense. Esse é o nome do carro. Eu sei. Meu, no Twitter você escreve só o nome do carro, acabou. Acabou. Não dá mais nada, você não consegue escrever o resto. Colocar o título no YouTube dá mó trabalho, né? Você colocar só o nome, não dá pra colocar mais nada. Não escreve mais nada. Enfim, tá lá, teste instrumentado pra vocês conhecerem aí também em vídeo, né? Comportamento dinâmico do novo SUV compacto, né? Da Honda, eles declaram como um SUV compacto. Mas ele sempre foi um SUV compacto. Ele é pequenininho mesmo. A hora que eu vi ao vivo, eu falei pra você, é o tamanho... Quando eu vi, é que eu vi primeiro que você, né? Foi. Você viu primeiro. Ele falou, é o mesmo tamanho do outro. Sim. E no Perde Instagram... altura. Ele ficou um pouquinho mais... Perdeu o REC, né? Ficou um pouquinho mais baixo. E no nosso Instagram, @falando de carro, também tem as fotos do carro lá pra vocês conferirem. Confere não. Deixa o like. Procure o easter egg. Esse não tem. Esse não tem, você não tava lá. Qual foi? O iCar que eu tô no fundo? O iCar você tava. O C40. Mustang, Mach-E. C40 eu tô no fundo. C40 também, tudo. Procure o easter egg, ganha R$1. Exatamente. Bom, e também acesse lá o nosso canal do Motor 1. Além do podcast, se você quer saber o resumo semanal de notícias, tem o Semana publicado todo sábado.
Tem vídeo já do HRV também, com o teste instrumentado, foi ao mesmo tempo, a gente bateu um com o outro aqui, tem o mesmo tempo, não é o mesmo teste, são diferentes. E é isso. Vemos semana que vem todo mundo com novidades sobre o Citroën C3, ou seja, você está esperando finalmente saber preços, versões, motores desse pequeno carro francês. Fica ligado pra semana que vem. Que também vai mudar algumas coisas que a gente já vai falar também semana que vem. Falou? Falou. Vamos comer. Vamos comer. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.